Bom dia. existe uma שיחת דולב para ואת חנן, לקוט השיחות חלק י"ט, que abstrai um pouco umas questões, a questão da vizinhança. Então começa com a lei Dina de Bar Metzah. Quando a pessoa tem um campo, um território à venda, correto seria oferecê-lo primeiramente para os vizinhos, porque é um benefício para eles poder ter todos os seus investimentos num lugar só, não precisar fazer 2 vezes transporte, se locomover. Então o certo é vender primeiramente para os vizinhos, porque para eles tem um valor maior do que para terceiros esse local, e não é justo insistir sem nenhum ganho que eles não tenham esse favor. Inclusive a lei diz que quando já foi vendido, o vizinho tem direito a reclamar porque a venda não foi feita para ele, porque não foi oferecido para ele a oportunidade. Isso tem discussões, se na verdade tem algumas opiniões, sabe, só aponta opiniões de outros comentaristas anteriores, grandes sábios. Dizem que a obrigação é do comprador, dele não ser um fator que cause essa falta, essa não ajuda para o vizinho, ao vizinho do seu vendedor. E há quem diz que pelo fato disso ser a coisa certa, a Torá já concede certa posse, não é uma posse real, mas uma conexão, digamos assim, para o vizinho com as suas vizinhanças. Então cada vizinho tem de certa forma direitos na sua volta, assim como ele tem direitos que protegem ele de prejuízos. Isso aqui ele tem um direito de se favorecer primeiramente do que existe na sua proximidade. O Rebbe diz que essa lei na verdade indica a questão da vizinhança, que infecta, que fatores, direitos que estão na nossa volta têm ligação com a gente. O Rebbe dá um exemplo, fala que isso aqui tem efeito não só em coisas físicas que estão no espaço, mas também no tempo. Por exemplo, no Shabat e nas festividades, e principalmente no Yom Kippur, onde tem um mandamento indiscutível de aumentar a santidade do dia, estendendo ele mais um tempo. E também no Shabat tem várias opiniões que é um mandamento, outros dizem que são um bom costume, mas igual os judeus costumam aumentar o Shabat, aumentar as festividades com alguns minutos, acender as velas antes da hora e deixar passar os minutos depois do fim do Shabat, para só depois se despedir dele. E até diz que há pessoas que costumam até esperar mais tarde ainda, até meia-noite, para fazer a Avdalá, mas isso é uma exceção, e não está na Sikha também. O que importa é que a gente vê aqui, o Rebbe diz aqui, você vê a vizinhança. O tempo do Shabat é sagrado, e os tempos próximos a ele também ganham Kedushá, você ganha santidade. E nisso também tem duas formas de enxergar a vizinhança. Dá para dizer que o vizinho se torna ele mesmo sagrado, e que nem dizer que o vizinho tem direitos na sua vizinhança, no território. Os tempos próximos ao Shabat ganham santidade. Por essa opinião, poderia alguém aumentar o Shabat na sexta-feira de tarde, receber ele antes da hora e fazer o Kiddush, porque o Shabat já estava valendo para ele. Não é uma coisa menor que o próprio Shabat que foi engrandecido. Outras opiniões dizem que não pode fazer o Kiddush no horário que foi aumentado, porque não é ainda o próprio Shabat, é só um acréscimo secundário. Uma forma de respeitar o Shabat, uma forma de preparo, digamos assim. Enfim, não é que o próprio Shabat está ali. Então, você vê que na vizinhança do território também, alguns dizem que a posse está ali no vizinho também. A Kedushá do Shabat está ali no horário anterior e posterior ao Shabat. E outros dizem que não é a própria coisa, que se estende, mas é uma certo benefício na volta disso.
O Rebbe estende-se longamente e descreve várias opiniões a respeito e várias maneiras de definir. Ele cita um lugar do Talmud onde o Rashi cita um ditado conhecido, assim como fala sobre pessoas. Tem Olam Shanai Nefesh, o mundo é dividido em espaço, tempo e pessoas vivas aqui, criaturas. Então, a nível de criatura, também tem a situação do perverso, que tem vizinhos que sofrem junto com ele a sua perversidade. Tem o justo, que os vizinhos gozam junto com ele dos benefícios da justiça do justo. E o exemplo disso está no Talmud, no caso da Miriam Bat Bilgah, que é uma filha de Kohanim, que ela foi aderir à cultura grega, ela largou o judaísmo, se negou ao judaísmo. E não importa os detalhes, importa é que ficou que os Kohanim marcaram aquela família que tinha um plantão de serviço no templo, onde eles tinham um pouco menos direito, tinham o mesmo serviço de sempre, mas eles tinham alguns itens alterados para lembrar que eles não foram bons educadores, porque da família deles saiu uma pessoa que largou a nossa fé e não se comportou. De novo, a Sikha é longa, eu não vou estender tudo aqui, mas na questão de Nefesh, você vê que a família sofre a consequência de uma pessoa integrante, porque é vizinho. E o Rashi diz ali, se for assim para as coisas ruins, quanto mais ainda para as coisas boas, quanto bom é para o justo, melhor ainda, porque também fica o benefício concedido aos seus vizinhos. Enquanto no Talmud há quem traga o versículo Evdot Tzadik Tov Kiprim Alelem Yochelu. Vejam qual bom é o fruto do justo, que a sua produção ambos consomem, em linguagem de plural, para mostrar o benefício que vai aos vizinhos do justo. Então, o caso da família de Bilgah ter sofrido uma consequência até nos ensina que no caso benigno seria muito mais. O Rashi diz: Medubá midat tová midat poranut. Se as coisas ruins são tão contagiosas, quanto mais ainda as coisas boas devem ser, porque Hashem fez o mundo para funcionar, para andar, para ser feito o bem aqui. Então, se as forças da tentação são contagiosas, quanto mais ainda as forças contrárias à tentação, as forças que vão levar o mundo aonde Hashem quer. E o Rebbe termina com uma coisa ligada aos nossos tempos. Se formos abstrair assim, então tudo que é vizinho se contagia com uma coisa benigna, principalmente. Isso aqui é a questão do mês de Av, que dizem que está escrito que o mês de Av seria o mês ruim, mas por ser na vizinhança do mês de Elul, que é o mês de Teshuvah, então ele acaba se tornando, principalmente depois dos 9 dias do luto, depois de Tisha B'Av, se torna já o tempo de começar a Teshuvah. E agora é o tempo da Teshuvah com o merirut, com a amargura. Quer dizer, tem a ver com os dois fatores, o fator do luto, da amargura, mas também com o fator de Teshuvah. É uma amargura utilizada para criar um futuro benigno, um futuro melhor. E esse é o serviço a Deus nesses 3 dias agora do mês de Av, até o Rosh Chodesh Elul, nas próximas 2 semanas. Tempo de Teshuvah com a amargura, quer dizer, mudar nossos valores, não gostar mais dos vícios que tínhamos durante o ano ou durante os tempos passados, para que no mês de Elul podemos logo começar a pensar e meditar e criar em nosso sentimento como sim é bom servir a Deus e ter prazer com isso. Isso seja uma coisa prazerosa para a gente, que seja uma coisa que nos concede tanto prazer que vamos se viciar em servir a Deus. Vamos se viciar na coisa certa, fazer somente ela, focar nela. E não mais valorizar as coisas que aparecem atraentes, mas na verdade são amargas. E a força da pessoa poder fazer Teshuvah e ter sucesso nisso agora no fim do mês de Av é porque estamos se aproximando do mês de Elul, que é nosso vizinho.
E nesse nível de abstração, a pessoa pode meditar e encontrar em sua vida várias coisas. Sobretudo o que o Baal Shem Tov disse, isso aqui eu não está mais na Sihá, eu estou dizendo aqui da minha ideia. Cada situação que você encontra, certamente é uma providência divina para você utilizar para servir a Deus. Você se tornou vizinho daquela situação. Se você vê uma coisa negativa, é sinal que você tem uma coisa a ver com ela. Procure os componentes intrínsecos teus que têm a mesma corrupção, procure corrigi-los e com isso buscar utilizar a situação que você percebeu de corrupção para ser um fator de limpeza, pelo menos em ti. E a Hashem ajuda que vai ser também a limpeza regional, na vizinhança também. E quanto mais ainda em coisas benignas, quando você encontra uma pessoa que tem boa qualidade, boa virtude, aprende com ele, se aproxime a ele. Esteja sempre do lado dos sábios, do lado dos justos, porque ali você vai gozar do benefício de se tornar justo junto com eles.